E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Já há 2 anos atrás, eu fiz um vídeo aqui falando sobre aqueles nadadores que passam mal durante o treino. Sabe quando passa mal, o nadador fica meio molenga assim, ameaçando desmaiar, fica todo molinho, a visão fica meio turva, meio cinza, meio azulado, prateado, aquela coisa toda. E naquele vídeo, eu vou deixar ele aqui naquelas janelas que eu sempre deixo no final, vou deixar ele sugerido aqui. Já naquela época eu avisava que muita gente acha que é hipoglicemia, né? Mas eu falei que na verdade não é. Na maior parte das vezes os nadadores estão sofrendo do que se chama de acidose metabólica lática, que é um excesso de ácido lático dentro do músculo, o pH intramuscular fica muito baixo, e num mecanismo de defesa, como o músculo não está conseguindo metabolizar direito as coisas e está produzindo muito ácido lático, o músculo induz uma fadiga muito grande, fica meio molenga assim, para que o nadador pare de fazer tanta atividade física. É um mecanismo de defesa que o nosso corpo tem. Eu tinha feito isso, o vídeo foi até muito bem aceito, o pessoal gostou, né? Muita gente se identificou com o vídeo e tal. Mas agora um inscrito aqui no vídeo, ele me fez um grande favor. Ele perguntou o óbvio, né? Falou, professor, tudo bem, eu assisti o seu vídeo, tudo bem, mas como é que eu trabalho isso? Quer dizer, o que eu devo fazer no médio e longo prazo? Porque no curto prazo, para de fazer atividade física, espera o corpo se recuperar e ele se recupera meio que naturalmente, né? Mas assim, no médio e longo prazo, como é que eu trabalho essa questão para isso não acontecer? De fato, né? De fato. O meu vídeo, aquele vídeo inicial, esclareceu a questão, o que está acontecendo e não como evitar. Vamos falar um pouquinho disso agora, atendendo a esse inscrito, eu acho que talvez seja uma coisa que vai servir para muitas outras pessoas, né? Bom, quando eu expliquei essa coisa dessa acidose metabólica lática e que aquilo é uma reação no corpo, nós estamos falando de uma musculatura que não está sendo capaz de aguentar aquela intensidade de treinamento. Então, para a gente tentar controlar esse tipo de coisa, 3 coisas podem ser feitas. 3 coisas podem ser feitas. A primeira coisa é a gente modular um pouco melhor a intensidade do treinamento, óbvio, né? Eu acabei de falar que é uma reação a um treinamento muito intenso. Então isso é sinal, o músculo está avisando você assim, ó, falando, olha, a intensidade está um pouquinho além das nossas possibilidades. Então, como se o músculo estivesse dizendo isso para você. Então, você deve diminuir a intensidade, seja no volume, seja no tempo que você está fazendo um ritmo um pouco um pouco menor, seja num tempo um pouco maior, né? Um número de repetições um pouco menor, entende? Seja como for, fazer uma intensidade de treinamento um pouco menor, para que a musculatura tenha tempo de se acostumar, de assimilar aquela carga, aquela intensidade de treinamento para não acontecer mais essa acidose metabólica lática. Essa é a primeira coisa que a gente deve procurar fazer. A segunda coisa é não ir para o treinamento em jejum, completamente em jejum. Jejum eu falo que 3, 4, 5 horas depois de ter feito a última refeição. Porque eu disse naquele vídeo mesmo, eu falo, o indivíduo não deve ir com muitas horas de jejum para o treinamento. Ninguém vai com o estômago cheio para o treino, né? Claro, mas você não deve ir num jejum muito prolongado, porque quando o jejum é muito prolongado, o pH do nosso sangue já fica mais baixo, né? É o que se chama de cetoacidose. Eu já comentei isso naquele vídeo. Então, o pH sanguíneo nosso já está baixo, já está ácido. Então a possibilidade de você ter uma acidose metabólica lática é maior, porque você já está com uma certa acidez metabólica induzida pelo jejum. Se você começa a treinar muito intensamente, você pode passar mal, ficar com aquela moleza toda, aquela coisa toda. Então a primeira coisa é você evitar fazer um treinamento com jejum muito prolongado. Agora, uma outra coisa que não é tão instintivo, não é tão lógico a gente pensar, é a gente fazer um trabalho complementar de musculação.
Seja na sala de musculação, seja com calistenia, seja com peso do próprio corpo, medicine ball, fazer alguma coisa assim, fazer um trabalho muscular. Porque quando a gente faz um trabalho de resistência muscular localizada, ou até de força mesmo, a gente começa a trabalhar de maneira mais localizada os nossos músculos. O músculo treinado, ele tem um metabolismo melhor. Ou seja, você não só vai ganhar um pouquinho de volume muscular e uma certa definição muscular, coisas que eu já falei em vídeo aqui também, mas o que acontece é que o metabolismo muscular, ele fica melhor. E um músculo que está melhor do ponto de vista da sua irrigação, do ponto de vista da sua tonificação e outros parâmetros assim, ele vai induzir essa acidose metabólica lática com mais dificuldade, ele vai resistir mais ao cansaço. Músculo bem trabalhado se cansa mais devagar, ele não cansa tão rápido assim. Então, um trabalho de musculação feito paralelamente à natação ajuda muito a controlar essa acidose metabólica lática. Curioso isso, né? Curioso, mas é isso que acaba acontecendo. Claro, de quebra você vai ter a musculatura envolvida nos nados que você faz, melhor trabalhada, isso é sempre bom. Peitoral, deltoides, dorsal, tríceps, bíceps, toda essa musculatura de ombro, de braços, né? Toda essa coisa toda. Tudo isso trabalha mesmo perna, abdômen, o core, essa coisa toda. Toda essa musculatura bem trabalhada, isso é sempre bom você ter. É uma musculatura que é capaz de gerar trabalho muito mais intenso, mas de quebra, esse melhor desenvolvimento, melhor condicionamento muscular vai dificultar a indução dessa acidose metabólica lática. Tá? E só para encerrar aqui essa nossa conversinha rápida, essas coisas valem também para cãibras, quando as cãibras começam a ficar muito frequentes, um pouquinho de cãibra, tá? Pode até acontecer. Mas quando as cãibras começam a ficar muito frequentes, mais ou menos a mesma coisa. E também aquela dorzinha pós-treino, quando aquela dor pós-treino assim fica muito intensa. Então, quando a gente faz atividade física, gente, ficar um pouquinho doidinho no dia seguinte, ok. De vez em quando apareceu uma cãibra, ok. Acidose metabólica lática é um sinal de alerta. Dá uma moduladinha e tal. O que essas coisas não podem acontecer é ficarem muito frequentes ou muito intensas. Isso é sinal de que o músculo está sendo exigido bem além das suas capacidades. Então esses cuidados que eu falei aqui servem para isso. Para você dar uma modulada, não é para parar de fazer atividade, óbvio, mas para você conseguir modular o trabalho, porque o teu músculo, como eu disse, ele está avisando, ó, isso aí está um pouco acima das nossas possibilidades, vai devagar aí. É isso que o músculo está fazendo. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado esse nosso seguidor aqui, né? E acho que vai ajudar também muitas outras pessoas a controlar esse tipo de coisa, se for o caso de vocês. Ok? Se vocês gostaram, deixa um like aqui, curte, compartilhe e comenta, C, por favor, né? Comentem, interajam aqui, interagir aqui é importante, o algoritmo do YouTube rastreia todas essas interações, parabeniza, diz que gostou, diz que não gostou, que não concorda, que não deu certo. Qualquer interação que vocês façam é sempre bom. O YouTube gosta de vídeos que gerem engajamento, que fala, né? Quer dizer, você está sempre interagindo, falando, tal. Deixem aqui o seu testemunho. Vocês já tiveram muitas câmeras assim? Já tiveram muita dessa molezinha durante o treino, assim? Já aconteceu com vocês? Como é que vocês fizeram? Como é que vocês agiram? Como é que vocês equacionaram esse tipo de coisa? Tá bom? E continue mandando para cá suas sugestões, como essa aqui. O cara perguntou uma dúvida, e aí, como é que eu faço e tal? Continue mandando as suas sugestões e ideias para cá, porque aqui nesse canal as melhores viram vídeo. Tchau!